Bem-vindo ao dia 1 da nossa quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas, nós vamos iniciar, então, a nossa quaresma. Foi um pedido da espiritualidade para trazer isso para vocês, para trazer mais luz para esse período. Os nossos encontros vão ser encontros para quê? Para trazer amor para o universo, para trazer amor para a nossa vida e muitas curas. Esse é o único objetivo, tá? Não temos outro objetivo aqui além desse, trazer amor e cura. A gente vai começar desde o começo, porque quem já me conhece sabe que eu já vou lá no avançado da consciência, que eu trabalho com o despertar da consciência crística. Mas na quaresma a gente vai começar desde o começo, do básico, porque eu lembro da minha professora do mestrado dizendo: Ana, o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, o que é óbvio para mim não é óbvio para você, não é óbvio para quem está começando no caminho espiritual. E um bom começo de caminho é através desse conteúdo que a gente vai trazer aqui na quaresma, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. É cedinho, é 6 da manhã. Os nossos encontros vão ser sempre por volta de 6h10 da manhã, porque o único objetivo mesmo é que você possa depois ir pro seu dia sem que esse momento com Deus interfira no teu dia a dia. Eu lembro sempre das palavras de Deepak Chopra, que ele diz assim: quanto tempo você dedica a Deus? Aí ele diz que a gente dedica um momentinho de manhã, às vezes de meio-dia, às vezes de noite, né? A gente dedica pouco tempo a Deus. E ele diz que, na verdade, a gente deveria dedicar o dia inteiro a Deus, porque é a única coisa que importa, né? E se a gente entender que só existe uma única consciência, que nós somos um pensamento na mente de Deus e um pensamento nunca deixa sua fonte, se a gente entender isso que nós somos, bom dia, amores, bom dia, sejam bem-vindos. Se a gente entender que nós somos apenas um pensamento na mente de Deus e um pensamento nunca deixa sua fonte, a gente vai entender que nós ainda estamos dentro da mente de Deus e que nós ainda pertencemos a essa mente criativa que nos deu vida, movimento e expressão, que é Deus. Vamos começar desde o começo, né? Eu lembro quando eu dava palestras lá na Secretaria de Educação, que eu comecei com a física quântica, trazendo conhecimento de quê? De que nós, todos nós, deixa eu ver se tá com volume bom aqui, não tava alto, que nós, todos nós, o universo inteiro foi criado na frequência do amor. E isso é provado cientificamente pelos físicos da física quântica atuais, inclusive o Amit Goswami, né, que é o físico do qual eu estudei, sou aluna, fui aluna e leio muito conteúdo dele, tá? Porque eu amo o Amit. E ele é um cientista, um PhD, e ele traz esse conhecimento comprovado cientificamente da física quântica, de como funciona o universo, de que Deus não está morto. Tem vários livros dele e é só você acessar. No entanto, Amit Goswami é um cientista, é um físico, então o conteúdo dele não é para leigos, tá? Se você está começando, eu não indico começar pelo Amit, porque ele é muito profundo, ele é um cientista, até as terminologias que ele utiliza, a linguagem que ele utiliza, ela é muito científica, muito erudita, vamos dizer assim. Ele não tem uma linguagem simples, o Amit Goswami. Tem outros que você pode usar para ter esse conhecimento, que tem uma linguagem mais simples, um deles é o Deepak Chopra.
também é um cientista. Bora lá então, minha gente. Por que eu digo que o universo foi criado na frequência do amor e tu vai poder provar na tua própria vida isso? Existe dentro da sua consciência humana uma programação. Alguém programou você. Quem Somos Nós é uma boa base, isso, verdade. O filme Quem Somos Nós, o documentário Quem Somos Nós, tem no YouTube, é uma boa base pra gente entender. Lá tem Masaru Emoto, tem esses físicos todos lá falando sobre isso, o que eles poderiam falar dentro de um documentário na época que foi feito, tá? Quem Somos Nós. É um ótimo documentário para iniciar. Voltando. Mais um dia eu vou falar para você sobre o Quem Somos Nós, porque eu vi que muitas pessoas assistiram e não entenderam também. Entendem algumas coisas, mas não entendem tudo. Hoje a gente vai falar sobre a frequência em que o universo foi criado e que você foi criado, que é o amor, tá? O amor, ele não é um sentimento. O amor é a tua expressão, é quem tu é. Um pensamento de Deus de amor deu origem à tua vida, movimento e expressão. Isso também está em Pistis Sofia, que também não aconselho a ler agora neste momento. Mas mais adiante a gente vai falar com ele aqui ainda nos 40 dias da quaresma, tá? O pensamento que nos deu vida, movimento e expressão foi junto com um sentimento de amor incondicional. Isso deu origem a toda a existência, ok? Como que você sabe? Está escrito em todos os livros de luz que trazem a verdade, mas eu tive essa experiência de conhecer Barbelô, que é o momento do pensar e sentir de Deus antes da nossa emanação, tá? O que acontece? Cada dia você pode se observar. Quando você faz algo bom, quando você faz algo genuinamente bom, sem nenhum interesse egóico, sem nenhum interesse particular, você faz algo bom, pode ser para você ou pode ser para qualquer pessoa. Você faz algo bom, você sabe o que é bom ou ruim. Como é que você sabe o que é bom ou ruim? Porque dentro de você tem uma coisa chamada ajustador do pensamento. Existem todos seres de vontade em todos os universos, não. Mas dentro de você, humano da Terra, existe uma coisa chamada ajustador do pensamento, que você pode chamar de consciência ou de Espírito Santo. É um ajustador do pensamento, tá? Esse ajustador do pensamento faz com que, quando nós fazemos algo bom, genuinamente bom, nós recebemos instantaneamente, como moeda de troca, como resultado dessa ação, hormônios do bem-estar. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, instantaneamente você se sente bem. A gente vai vivendo a vida e vai achando essas coisas naturais e nunca pensa quem programou isso, como isso foi feito. Mas alguém programou a sua mente, a sua consciência, para que sempre que você faça algo bom, de acordo com esse ajustador do pensamento, você se sinta bem. Quando você faz algo ruim, segundo esse ajustador do pensamento, você recebe energia contrária. Você sente angústia, você sente agonia, você sente desconforto. Por quê? Porque existe um ajustador do pensamento que libera hormônios de prazer ou de dor
conforme você se ajusta ou desajusta à sua natureza, que é amor. E assim foi criado você e toda a criação, todo o universo, tá? Só para citar, escrevi uma poesia hoje de madrugada sobre isso, então vou sair. Beijos, depois conversamos. Você me compreende. Beijos, beijos. Até depois. O que acontece? Nós todos nós, não fomos soltos no mundo e abandonados por Deus. Nós ainda estamos dentro de Deus. A gente nunca deixou a nossa fonte. Não existe nada fora de Deus. Tudo é dentro. Só existe Deus e as suas expressões. E nós somos uma expressão de Deus na Terra, tá? Assim, nós encarnados, como os desencarnados também são expressões de Deus na Terra. E eu sei que isso que eu acabei de falar para vocês vai muito contra o pensamento de, vamos dizer assim, 99%, 98% da população. Por quê? Porque a gente, enquanto seres de vontade, nós estamos no tempo do aprendizado, que é um tempo em que a gente aprende através do contraste. Tudo aqui é dual. Tudo é dual aqui, na manifestação e na expressão desse ser que se sentiu separado. Só um pouquinho que eu já venho. Eu tava com calor e eu saí abrindo tudo. Só que tá frio e eu tô indo com o cabelo molhado essa hora, então... Vamos lá. Vamos lá, vou começar do começo. Então, existem dentro de nós esses ajustadores do pensamento, que são a consciência de Deus dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós, a gente pode chamar assim. Ele ajusta a nossa mente, tá? Por quê? Porque quando nós somos reduzidos, tá? Nós somos uma expressão de Deus, um pensamento de Deus. Nós temos a mesma... Lembra que ele disse, eu fiz meu filho a minha imagem e semelhança? É isso. Então, nós temos a semelhança de Deus. Nós somos divinos. No entanto, para nós podermos encarnar, nós precisamos manifestar 7 corpos, tá? Nós temos 7 corpos, dos mais físicos, fisiológicos, né? Para nós que estamos encarnados, começa com o nosso corpo físico e vai sutilizando. Então, a gente vai sutilizando, a gente vai se aproximando da energia de Deus conforme a gente vai ascensionando nos nossos 7 corpos, né? A gente tem o corpo físico, o energético, aí a gente tem o emocional, o mental inferior. Esses corpos são o nosso ego. Aí a gente sobe, tem o mental superior, que é onde tem as memórias, tem a nossa supraconsciência, tem lá onde a gente vai no reinstalo, que a gente reinstala a supraconsciência, né? Aquele trabalho que eu faço de reinstalação do projeto Divino Original, que é o reinstalo, ele acontece ali, na tua supraconsciência, no teu mental superior, que é onde você, mais próximo da sua divindade, fez escolhas antes de encarnar, de experiências que você queria viver aqui, para coisas que você queria limpar, trabalhar. Para que objetivo a gente faz isso? Para de novo lembrarmos dos nossos corpos superiores e poder acessar. Eles são bem sutis, então a gente precisa se elevar, por isso que tem
essa sensação e essa expressão de que a gente precisa se elevar, se limpar, se evoluir, né? Sempre com essa sensação de subir, porque a gente precisa sutilizar para chegar ao corpo búdico e ao átmico, que é o corpo de Cristo, que é a consciência crística, tá? Que permite chegarmos ao corpo de Cristo, que é o nosso formato de pura luz dentro de Deus. E lá a gente é só amor, a gente é só luz, só tem paz, harmonia e alegria, tá? É o que nós somos em verdade. Ana, como você sabe, está escrito por tudo, onde você lê. As minhas bases fundamentais, como vocês já sabem, são um curso de amor e um curso em milagres, tá? Joel Goldsmith também, mas o Joel, ele mais ensina um caminho, né? Para ser um curador espiritual, que também é de evolução espiritual, né? Todos acabam sendo operadores de milagres quando despertam, porque sabem que isso aqui é uma holografia, uma ilusão, e aí corrigem a forma com a própria consciência. Isso não vem ao caso agora, isso é muito profundo para ser conversado agora, mas enfim, o que eu tenho para dizer para vocês é que nesses 2 cursos, tudo que diz aqui é verdade. Ana, tudo que diz na Bíblia é verdade? Tudo o que aconteceu naquela época, aconteceu mesmo. Mas nem tudo que foi para a Bíblia é verdade. Quem fala isso? Ana, historiadora. Quem não sabe, eu sou historiadora de formação. E devido à Bíblia ter sido compilados textos no Concílio de Marselha, se eu não estou enganado, e nesse concílio foi determinada como aconteceria, quais textos iriam para a Bíblia, e com o único objetivo de, não dá para botar bem assim, né? Mas o objetivo era de dar uma assentada naquele povo, trazendo um medo para que eles trazendo um limite no pensar, no agir, né? Trazendo um pouco a tentativa era de acabar um pouco com a barbárie, porque houve invasões bárbaras antes daquela época. Então, povos bárbaros entraram na Europa e contaminaram a cultura com bárbaro. Você já sabe o que é bárbaro, né? A barbárie, trazendo conflitos, trazendo agressividade, violência, o mais forte vence, né? Trazendo esse tipo de comportamento. Então, uma sociedade que vinha com comportamentos muito animalescos, vamos dizer assim, muito que vinha das entranhas da nossa parte menos evoluída, ou seja, vinha do nosso cérebro reptiliano, ao invés de vir do córtex pré-frontal, né? E esses comportamentos da população precisavam, na época, segundo a igreja, eles sentiam que precisavam ser amainados, precisavam ser limitados, precisavam ser controlados. Então foi uma forma de controle da igreja sobre a população e ao mesmo tempo de se impor como autoridade. Então eles guardaram os textos que eles tinham conhecimento, interesse, e as passagens que traziam a liberdade do Filho de Deus, eles omitiram, simplesmente. É um interesse, né? Todo historiador sabe que não existe nenhum texto, por mais que a gente use método científico, não existe nenhum texto historiográfico, tanto aí que vocês podem olhar as revistas de história, que toda hora se descobre coisas novas
sobre a história, né? Nenhum historiador pode dizer, tenho certeza que é assim. Ele busca fontes e de acordo com aquelas fontes ele diz, aconteceu assim. Mas nenhum historiador consciente, né, diz que realmente foi assim, né? Eles, a partir dos meus estudos, das fontes que eu utilizei, tem esse resultado. Por isso que a gente sempre tem que colocar um método que a gente utiliza em cada trabalho historiográfico que a gente faz. Porque todos que usarem o mesmo método terão o mesmo resultado. Esse é o objetivo da ciência, não é? Todos que utilizem o mesmo método têm o mesmo resultado. Eu sei que isso fica meio chato. Quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, eu comecei assim, aí eles disseram, isso não tem nada a ver com amor. Por quê? Porque eu comecei explicando a ciência por trás daquilo que eu falo. Hoje vocês me ouvem falar só de consciência crística, quem me segue, porque eu já tenho mais de 2.000 vídeos, né? Mais de 2.000 vídeos eu já tenho, então, falando sobre todo o processo. Mas eu senti de, nessa quaresma, voltar para a fonte histórica, historiográfica, científica, que comprova o que eu falo. Para que vocês entendam que isso é científico. Eu vivi tudo que eu falo em experiência própria. Tudo. Mas tudo o que eu falo vem com bases científicas. Não são bases de crenças, tá? São bases científicas. São bases que qualquer um que fizer o que eu ensino, qualquer um que fizer os processos ou as técnicas que eu ensino vão obter o mesmo resultado. É por isso que eu sempre digo que eu sou uma cientista, porque é 100%, é método científico. Todos que fizerem o protocolo, por exemplo, para despertar a consciência crística, despertarão a consciência crística. Simples assim, porque é um protocolo, né? E usando as mesmas condições, as mesmas técnicas, chegarão ao mesmo resultado, tá? Então é só por isso que eu tô trazendo isso para vocês, para que vocês tenham bastante consciência disso. Eu sei que é meio chato, ninguém gostava de ouvir essas aulas quando eu trabalhava na Secretaria de Educação. E aí eu percebi que o que eles queriam era saber para que tudo isso serve para resolver a minha vida, né? E aí eu comecei a trazer conteúdos que resolviam a vida das pessoas e não mais trazer essa base científica da onde eu vim, de onde começou o meu conhecimento, né? Que vem dessa ciência que prova a existência de Deus, que prova que existe um entrelaçamento quântico entre todos nós, que prova que existe uma única consciência, que prova que a gente tem o domínio sobre a forma, tá? Nos experimentos científicos de dupla fenda, prova que nós temos o poder sobre a forma, que a nossa consciência manda na forma, que é o que eu digo para vocês todos os dias. Aquilo que você pensa e sente, você vai experimentar, porque é o único poder manifestador. Então eu não inventei isso. A consciência é o único poder manifestador. Existe ciência que prova isso. Claro que eu experimentei e me foram reveladas verdades, devido ao meu interesse de buscar apenas o reino dos céus, né? Eu busquei isso. Meu único objetivo sempre foi a iluminação espiritual. E agora a iluminação de 100% e a transfiguração. A transfiguração para que eu ilumine de 100%. Entende? Então esse sempre foi o objetivo da minha vida desde que eu comecei nesse caminho espiritual. Eu não tinha 2 objetivos, eu não tenho 2 objetivos. É claro que nesse caminho eu fui fazer só para mim, eu nunca pensei em ser terapeuta, eu nunca pensei em ser uma profeta. Eu não diria que eu sou um profeta, eu sou uma mensageira, né? Profeta faz profecias, né? De futuro e tal, né? Eu não vejo assim, eu sou uma mensageira de como Deus pensa e sente, e de quem você é, do que você está fazendo aqui, da divindade que existe em ti,
Eu tô só fazendo com que tu acesse a memória de mim, que é aquela memória que Jesus falou na Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Essa memória de mim é uma memória do Cristo dentro de todos nós. E eu só quero que tu acesse essa memória. E eu não preciso fazer força nenhuma para isso, porque você já é o Cristo, entende? Então você só vai ter que acessar essa memória. Só que o que nos impede de acessar a memória da nossa divindade é os 4 corpos inferiores e o mental superior não alinhado com o projeto divino original. Por isso que é tão importante o reinstalo, né? Que é essa forma terapêutica canalizada pelo apóstolo João, pelo Carlos Torres, né? E a gente aplica o reinstalo e reinstala o projeto divino original seu, que você escolheu, junto com o seu superior, na sua supraconsciência, para experimentar nessa vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês hoje de manhã, enquanto eu estava tomando banho, eu pensei assim, realmente, sabe, as coisas me são mostradas muito claramente. Realmente, tudo que você experimenta nessa vida, se você curar cada comportamento teu, cada pensamento teu, cada experiência tua nesta vida, você cura em todas as antepassadas. Por isso que Jesus fala aqui em Um Curso em Milagres que não faz a mínima diferença se você acredita ou não em reencarnação. Porque não faz diferença. Entende? Se você acredita ou não em reencarnação. Não faz. Porque se você resolver essa vida aqui, você resolveu todas. Entende? Uma experiência que você vive aqui, um sentimento que você experimentou aqui, que você cura, que você libera, que você perdoa, você corrigiu em todas as vidas. Por que eu sempre busquei iluminação espiritual? Quando eu soube que existia iluminação espiritual, eu digo, esse é o meu objetivo da existência, dessa vida. Eu vim para isso. Eu não sabia o que era isso. Quando eu soube o que era através do professor Hélio Couto, eu disse, eu vim para isso. E eu só vou parar quando eu chegar, porque eu realmente vim para me iluminar nessa vida. E quando eu soube disso, eu soube que a iluminação resolvia todos os meus problemas, das pessoas que conviviam comigo, dos antepassados e das futuras gerações. Então eu disse, por que eu vou buscar qualquer outra coisa que não isso? Se isso resolve tudo. Eu não sabia como isso resolvia tudo, mas eu sabia que resolvia tudo. Então, se é assim, se eu tenho conhecimento que existe, se existe uma forma de chegar à iluminação, eu vou fazer isso nessa vida. E aí eu comecei a me dedicar 100% a isso. E isso significa você abrir mão da sua personalidade humana individual, da sua consciência humana individual, de tudo que você pensa, sente e acredita. É um dissolver completo do seu eu humano para manifestar o Cristo em ti. É um processo que se chama cristificação. Cristificação, tá? A partir de hoje vocês vão me ver usando mais o termo cristificação do que consciência crística, porque consciência crística nem todo mundo entende o que isso quer dizer. E tem alguns livros que trazem a consciência crística manifestada e as pessoas não entendem o que é. Então, é a consciência crística que a gente acessa através do processo de cristificação. O que é esse processo de cristificação? O processo de dissolver os corpos e unificar todos eles e voltar ao corpo de Cristo. Resumindo, a gente vai levando todos os corpos, passando pelos 7 portais, para quem conhece Pístio Sofia, o Evangelho de Maria Madalena, a gente passa pelos 7 portais, que são os 7 corpos,
e chega ao corpo de Cristo, que é a realidade, que é onde nós estamos agora, neste momento, em formato puro de centelha, que é onde nós estamos em formato de pura luz, luz angular, branco, azul, clarinha, perolada, dançando em formato de 8, que é o lemniscado, o ritmo que parece semelhante ao de Ana Becoa, um ritmo que a gente dança, onde a nossa comunicação é feita única e exclusivamente pelo que nós somos, que é amor. Existe paz, porque só existe essas luzes dançando. Existe harmonia, porque ninguém se bate em momento algum. E olha que tem grupos que dançam em formato assim de 8, e todo grupo grande também dança em formato de 8. Então você está dentro de vários, como se fosse vários grupos de dança, vamos por assim, que são as pessoas que você está emaranhada aqui no mundo, né? Então, a sua família, as pessoas com que você convive aqui no mundo, você está duplamente emaranhado. O professor Hélio Couto fala disso, só que eu estou falando disso para você através de imagens, de forma clara, e porque eu vi que é assim, eu fui levada lá, eu vi que é assim, tá? Eu fui levada em projeção lá, eu vi como é que é o corpo de Cristo, eu conheço isso. Tá descrito aqui? Tá. Tá descrito aqui? Tá. Jesus fala disso na Bíblia? Fala. Tá? Mas a gente não consegue acessar porque fica muito abstrato. Como eu fui levada lá, eu vi, eu consigo traduzir em imagem isso para vocês, tá? É real, tudo que eles dizem é real porque eu vi, eu fui levada lá, né? Eu vi. E lá a gente, então, tem harmonia, porque tem esses grupos dançando que não se batem. Tem alegria, porque esse movimento é intenso. Não é um ritmo assim, é é alegre. Então dá uma sensação de muita alegria. Tu entra no corpo de Cristo, tu já sente essa alegria, a harmonia, a paz de Cristo. Sabe aquela paz de Cristo que o padre fala na igreja? A paz de Cristo eu vos dou, pois ela é nossa já. Ela é o nosso estado natural. E isso ele fala em um curso de amor e um curso em milagres. E eu dizia, onde é que está essa paz dentro de mim, então? Porque eu não vivo isso, né? Bem distante eu estava no meu ego daquela paz. Eu vivia no inferno nessa época, né? O desfazer desse ego é visto e percebido pelo próprio ego como um inferno, né? Então eu vivi no inferno. Por isso que eu digo, o céu e o inferno está dentro de nós, está tudo dentro de nós, né? Hoje as pessoas me acham uma pessoa doce. Ontem eu estava falando com uma amiga minha, reikiana, terapeuta, e ela diz assim, tu não acessou a tua sombra, teu lado mal, tu te iluminou, tu tá lá na luz, tu não acessou o teu lado mal, teu lado sombra. Eu nem falei para ela, ela viu, né, isso através da minha história, e que ela é uma médium também, né, ela viu através da minha história, só que ela acha que eu não experimentei isso, que eu não acessei isso, mas eu experimentei isso e eu acessei isso. Se eu não tivesse acessado a minha sombra, eu não teria jamais chegado à luz, porque luz é ausência de sombra. Só que quem não passou pelo processo de cristificação não entende isso. As pessoas me veem hoje e elas não entendem que eu sei da tua dor, que eu passei a tua dor. Eu fui além, eu acessei toda a minha sombra. Porque se eu não acesso, eu não entro na luz. Se eu não ponho luz na minha escuridão, eu não sou luz. Entende? Para eu ser luz, para eu estar nessa conexão aberta com o ser divino, com a divindade, com Deus, para eu estar plenamente aberta e em conexão plena com Deus, com o nosso Criador, com o Pai do paraíso, como diz Jesus. Para que isso aconteça, eu precisei levar luz para minha sombra. E é isso que você vai fazer.
E isso dói. Porque ela é justamente sombra porque você não quer olhar. Ela é justamente sombra porque você não quer experimentar. Ela é justamente sombra porque você botou um muro e bloqueou aquilo e disse: isso aqui não faz parte de mim, eu não quero isso para mim. Eu quero ser só essa pessoa aqui. Só que ela tá lá. E aí você começa a ter quando você começa no caminho espiritual, você começa a ter um início de angústia e agonia. É o primeiro estado que eu sinto que as pessoas chegam, nesse mix de angústia e agonia. E ela acha aquilo terrível, terrível. Só que quando eu olho, eu fico muito feliz, porque eu sei o que é isso. É a tua centelha entrando em discordância com teu ego. E aí você sente angústia e agonia. É aquilo que você sabe, que seu eu superior sabe que você é. E aquilo que você experimenta e manifesta é diferente daquilo que você sabe que você é. E aí isso gera um estado de angústia e agonia. Angústia e agonia, né? Eu sei que eu sou o Cristo, uma parte de mim sabe que eu sou divina, mas o que eu experimento são egos, dores, sofrimentos, crenças, e manifesto isso, e plasmo isso, experimento isso. Então tem uma angústia, uma agonia, fica aquela coisa dentro de você, angústia e agonia, porque você sabe que você é uma coisa, mas você expressa outra, experimenta outra. E isso é maravilhoso, porque até então você era todo ego. E no ego não tem angústia e agonia. Você vive sofrimento, você acha que todo mundo sofre, todo humano erra, errar é humano, e ser assim é humano, e não sei o que, e todo mundo sofre, cada um tem a sua cruz, né? E aí tu tá naquela crença, tu não sofre com isso, porque você sabe que o sofrimento faz parte da vida humana. Então você não tem angústia e agonia, você sabe que você pode errar e que todo mundo erra, que você sente culpa e que todo mundo sente culpa porque errou, né? Então você vai criando essas coisas e por acreditar nelas, elas se manifestam e você experimenta, entende? Ao contrário, não é porque eu experimento, eu sei que é assim. É porque eu sei que é assim que eu experimento. Por que eu cheguei a despertar a consciência crística e iluminação espiritual, que ainda não é de 100%, mas por que eu cheguei à iluminação espiritual? Por que eu cheguei a despertar a consciência crística? Porque eu sabia que era assim, mesmo que eu não experimentasse ainda. Da mesma forma, você pode escolher se você vai acreditar que você é só um ser humano e que o mundo é isso que você vê com seus 5 sentidos e experimenta, você vai experimentar mais disso. Se você entende que tem algo a mais, que os iluminados falam é verdade, que o que eu falo é verdade, que o que está aqui é verdade, que o que Jesus diz na Bíblia sobre você ser irmão dele e ser filho de Deus, e vós sois deuses. Se você vê isso como verdade, você vai sentir angústia e agonia até manifestar, mas você vai saber que é verdade e um dia você vai experimentar. Mas você tem que saber que é verdade. Por isso que Jesus diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para essa montanha, sai daqui, vai para lá, ela vai. Porque em quem está a tua fé? Se Deus, em um curso de amor, Jesus fala disso, que a sua visão de Deus a sua vida é resultado da sua visão de Deus. Pessoas ateias têm uma visão de que eu confio em mim mesmo. Não existe Deus, não existe ninguém por mim além de mim. Elas fazem as coisas acontecerem porque elas confiam que depende só delas. E acontece.
Você acha que Deus vai te punir pelos erros que tu cometeu? Você vai sentir culpa e vai acontecer coisas na tua vida que você vai sentir como uma punição de Deus. Foi Deus que te puniu? Não foi. Foi você que acreditou que ele era assim. E aí você experimentou isso. Se você acredita que Deus é o todo de tudo e você está dentro dele como uma expressão dele, cedo ou tarde, você vai expressar isso. Tudo depende do que você acredita. Nós somos Deus em manifestação. E nós temos todo o poder de Deus liberado para nós. E conforme a gente ascensiona, a gente sobe em amor incondicional, mais poder de Deus nos é liberado. Até que chega um momento que a gente desperta a consciência crística, finaliza o processo de cristificação. E aí a gente tem o poder de criação. Não é mais só de manifestação. Quando a gente acessa a consciência crística, desperta a consciência crística, a gente começa a ser operadores de milagres. Tanto na forma, quanto no sentir, quanto nas expressões, quanto nas escolhas. Só que por ter amor incondicional, por conhecer que as pessoas fazem essas escolhas do que elas experimentam, porque elas precisam, o eu superior delas escolheu passar por algumas experiências para aprender determinadas coisas, a gente interfere muito pouco. Mas sim, a gente tem o poder de corrigir o erro, né? Por quê? Porque a gente consegue acessar a vontade de Deus para aquela pessoa. E a gente sabe que a vontade de Deus para ninguém é a doença. A vontade de Deus para ninguém é dor e sofrimento. Essa não é a vontade de Deus. Essa é a tua vontade para a tua própria vida. E como tu é o único poder manifestador, até para Deus te curar, tu precisa aceitar que Ele pode fazer isso. Mas muitas pessoas preferem pensar, em vez de, Deus pode me curar, eu fiz isso comigo, mas Deus pode me curar, você prefere pensar que Deus fez isso contigo, fez a doença para ti. Porque você foi ruim, então Ele tá te punindo. E aí, como é que Ele vai te curar? Nunca, né? Se você acredita que foi Ele que fez isso, se Ele fez isso, é porque você merece passar por isso, entende? É tudo crença, gente, é tudo crença, nada disso é real, tá? Nada disso que eu tô falando aqui é real, é tudo ilusão tua, é tudo crença tua. O real, você precisa experimentar Deus por si mesmo, para saber como Ele é. O que eu faço aqui é te lembrar de como Ele é, para que você não sinta medo dele e nem de você mesmo, do que tem dentro de você, que você não sinta medo do que tem dentro de você, que você não sinta medo de Deus, para que você possa experimentar Ele. Esse é meu trabalho, né? É um trabalho muito amoroso. E muitas pessoas, né, da espiritualidade acham que eu sou fraca por eu ser amorosa, né? E a ignorância é completa, porque o único poder que nos deu vida, movimento e expressão chama-se amor. Então não existe nenhum outro poder. Existe força, forças contrárias, existe a dualidade na manifestação que tu experimenta, mas poder, só Deus. É o único poder manifestador. E esse poder é o quê? Amor. Então não existe nada mais poderoso do que o amor. O amor consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele deu vida, movimento e expressão a tudo que tem vida, movimento e expressão. Ele tira e põe, como alguém que tira e põe um creme daqui, põe aqui, ele põe aqui, ele põe aqui, ele faz o que ele quer, ele dissolve o creme se ele quiser, pulveriza, faz o que ele quiser. Mas é a vontade dele que você tenha vida, movimento e expressão.
Oi, Morgana, tudo bem? Seja bem-vinda, Cláudia. Ai, meu Deus, às vezes eu aperto errado. Sejam bem-vindas. Depois voltem e acessem, tá? Então, esse primeiro dia foi, assim, um pouco mais chato, vamos dizer assim, mas eu dei as bases do conhecimento para vocês, as bases de tudo o que eu trabalho, das bases da fundação do universo, que está em todos os livros de divindade, todos os livros falam sobre isso, uns mais mitológicos, uns mais usando simbologia, e eu falo para vocês de uma forma mais experiencial, de alguém encarnado que conheceu o momento da tua emanação, o momento em que Deus pensou e sentiu você e te deu vida, movimento e expressão, né? Um momento antes da tua emanação, o pensar e sentir de Deus. E alguém que conseguiu acessar, porque foi escolha da divindade que eu conhecesse o corpo de Cristo, que é onde vocês estão, onde todos estão, em formato de pura luz. Por isso que eu posso afirmar que isso aqui é uma holografia, que isso aqui é só uma experiência humana, que nós estamos aqui representando um papel da nossa personalidade. Então não te apegue tanto ao teu corpo, aos teus pensares, aos teus sentires. Te renda à divindade que tu é, para que você possa expressar-se como Deus quer se expressar através de você, né? O Pai Nosso diz isso, Pai Nosso que estais no céu. Onde é o céu? O céu é cada um de nós. Deus está no céu. O que é o céu? É cada um de nós. Então Deus está em tudo. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nossa percepção o vosso reino, que já está aqui. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O que é a vontade de Deus? A cura, a alegria, a paz, a harmonia. Aquilo que eu falei para vocês que é a realidade. Isso é a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então, em todas as nossas expressões. Pão nosso nos dai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O suprimento divino nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai o nosso sentir de separado de ti, que deu origem ao ego e a todos os sentimentos de dualidade, de separação. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No mundo, nós somos um só. Deus só tem uma lei: dar é receber. Quando eu dou perdão ao meu irmão, eu recebo. Porque ele só está manifestando o que eu escolhi experimentar. Se ele está me ferindo, eu escolhi ser ferido por esse irmão. Se não fosse esse, eu escolhi outro que fizesse isso. Eu escolhi. Para que eu experimentasse e visse alguma coisa que eu não conseguiria ver sozinho. Dentro da minha ilusão de que sou um ser separado. Um indivíduo jogado no mundo sozinho. Separado de Deus, de tudo e de todos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não nos deixeis cair na tentação de me sentir separado, de manifestar no erro, contrário ao que eu sou. Mas livrai-nos do mal. O que é o mal? A minha percepção ilusória, o meu erro, o meu engano sobre mim mesmo, que foi tudo escolha de Deus que a gente experimentasse para que Ele pudesse experimentar.
Se todos nós estivéssemos aqui conscientes de que somos Deus em manifestação, a gente volta todo mundo na hora para o corpo de Cristo. Lembra que eu disse que tem esse cordão gelatinoso frutacor que nos liga ao corpo de Cristo? Então, se todos nós nos elevamos em amor, encurtamos esse cordão e chegamos nos pés da nossa centelha pura, no corpo de Cristo, a gente entra, né? Então, Deus podia ter deixado a gente lá, mas foi vontade dele que a gente... E foi vontade dele se experimentar através dos nossos 7 corpos, da nossa alma. Foi desejo dele de soltar a alma para ela se sentir separada e dar origem aos arcontes. Entende? Tudo foi vontade de Deus. Não existem erros na criação. A ideia de sofrimento poderia ser considerado o único erro da criação. A ideia de sofrimento. E aí, como a gente acreditou, a gente manifestou. É bem interessante tudo isso, não é? Você nunca tinha pensado sobre isso dessa forma, não é? Então, aqui a gente vai dar uma expandida na tua consciência. Trazer amor e cura. A luz, o conhecimento já traz a cura. Quando você rezar o Pai Nosso, e eu aconselho a rezar todos os dias, você vai sentir isso que eu te falei. Você vai sentir que é assim. E aí você vai expressar. Porque o meu trabalho aqui, o que eu tenho autorização para fazer é compartilhar esse sentir de Deus. Eu tenho autorização. Porque além das palavras que eu te falo, que ficariam só no teu mental, eu consigo compartilhar o sentir de Deus sobre aquilo que eu tô falando. E aí você consegue acessar. Lembra que o professor Hélio Couto diz que o difícil não é saber. O Joel Goldsmith também fala disso. O difícil não é saber a verdade. A verdade é que só existe uma única consciência, a gente faz parte dessa única consciência. A gente sabe a verdade, mas a gente não consegue expressar a verdade, porque a gente não consegue experimentar, sentir. Então, eu tenho autorização divina para compartilhar esse sentir, por desejo puro de amor. E isso apressa o teu acesso, isso apressa o teu processo, isso apressa o teu processo de cristificação, isso apressa a tua entrada no corpo de Cristo, o teu acesso de memória. O sentir, tu vai começar a sentir, né? Lembra que eu comecei a live falando sobre aquela angústia, agonia? Então, esse compartilhar do meu sentir faz com que você prevaleça o sentir da tua centelha divina sobre o teu ego. E essa angústia e agonia vai sendo amenizada. Vocês sempre viram que eu nunca falei nada contra o ego. Eu nunca falei mal do ego. Eu nunca disse que ele precisa ser destruído, né? Porque se Deus escolheu que a gente se expressasse através dele, ele não é mal. A gente tem que parar de ver tudo isso como uma dicotomia. É a expressão de Deus. Então, hoje eu estou fazendo um caminho inverso para poder ensinar uma coisa bem importante para vocês. Todos que fizerem o protocolo do meu livro e do meu curso, Processo de Cristificação, vão despertar a consciência crística. E eu preciso ensinar vocês a viver aqui na matéria, entre aspas, na vida humana, com essa consciência divina universal, sem enlouquecer. Esse é o meu trabalho. Eu vim para isso. Eu não posso só te despertar e te largar. Eu preciso te trazer para o mundo para que você se torne o ser elevado da forma. Esse é o objetivo do meu trabalho aqui. O ser elevado da forma, descrito aqui. Tá? Você viver numa vida humana, num corpo humano,
tanto encarnado quanto desencarnado, não faz diferença, com uma consciência divina universal, com acesso à consciência divina. E viver bem aqui, viver feliz aqui, viver trazendo a luz para a vida aqui, iluminando o planeta. Isso é iluminação espiritual. O objetivo de todo esse trabalho é iluminar o planeta inteiro. É todos nós vivermos na luz. É esse planeta ser um planeta de luz, evoluído, né? Aquilo que a gente ouve nas mitologias, que a gente não sabe o que é. Esse processo está acontecendo conosco. Conosco agora, a gente faz parte desse processo. Nós somos os primeiros a acessar isso. E sim, a gente vai acabar transmitindo isso de forma natural. Como? Como que a gente vai fazer isso? Sendo os influencers de Deus. A nossa vida, a nossa expressão, a forma como a gente leva a vida vai chamar atenção. E isso vai atrair pessoas. E aí a gente vai orientar como que essas pessoas chegam à vida que a gente tem. É simples. É bem simples. E bem tranquilo. Não é pedido para que ninguém largue tudo e vá pregar. Não, a tua vida exemplar. A tua vida exemplar de como é um ser de luz vivendo na Terra. Um ser elevado na forma humana. Olha que legal. Um ser de luz e trevas reintegrado na sua real identidade divina, que é a luz. Legal, né? Então tá. O Renstal ajuda a fazer tudo isso. Eu vou falar todo dia do Renstal, tá? Porque o Renstal te ajuda a voltar para o projeto divino original, que por causa dos seus medos, traumas, de outras vidas, você foi se dissociando, fazendo escolhas erradas, fazendo escolhas de acordo com o medo, ao invés de acordo com o amor. Então você foi desviando o caminho e a rota dessa vida e das suas experiências. E aí você foi colhendo muitos problemas, muita dor e sofrimento. O Renstal reinstala o projeto divino original, que o seu eu superior, que o seu anjo da guarda, sua família espiritual decidiram para você nessa vida, tá? Você recebe os aplicativos divinos, que são auréolas divinas, para que você consiga executar o projeto divino original. Você limpa todos os traumas de nascimento, gravidez, infância, adolescência e ainda reprograma os próximos 10 anos com o entrelaçamento quântico do seu eu divino com o seu eu humano, que programa os próximos 10 anos. E a gente solta para o universo para manifestar. Então é maravilhoso. É só isso que eu tenho para dizer. São 13 encontros. O preço do Renstal é tabelado. Vocês entrem em contato comigo e a gente conversa. Mas é uma coisa que todos deveriam fazer. Porque todas as nossas escolhas são baseadas nas nossas dores e não no amor que nós somos. Por isso que a nossa vida está tão transviada. Por isso que pessoas que mesmo tendo sucesso financeiro e profissional não têm relacionamento amoroso. Por isso que muitos têm relacionamento amoroso, mas não têm o sucesso profissional e material, vamos dizer assim. Precisa tudo tá bem, tudo tá equilibrado. E isso é a reinstalação, que aí as suas escolhas passam a ser escolhas a partir do amor, a partir de um ser curado e não a partir das dores e sofrimentos do teu ego, tá bom? Um beijo. Quem quiser ver os relatos, tem vários relatos aqui, pode me pedir. Eu até vou fazer um destaque com os relatos de Renstal, que eu acho que é bem interessante, tá? Ontem também encontrei uma amiga e ela disse que fez os 7 dias de auto-amor e no terceiro dia ela fez uma cura incrível que ela quer me contar. Então, todos os dias eu recebo esses relatos. Nem sempre eu acabo publicando, porque nem sempre eu acho necessário. Eu fico feliz e fica assim, mas
Você que passou já por esses processos e quiser fazer o vídeo, quiser divulgar, quiser ajudar na expansão desse trabalho, todos os que fizerem por causa da sua descrição, do seu comentário, você recebe as graças por isso também. Tudo aqui é débito e crédito, gente. Tudo é débito e crédito. Tudo que a gente faz é débito e crédito. Então, a gente sempre tem que pensar se eu tenho mais débito ou mais crédito na contabilidade cósmica universal. Eu tenho mais débito ou tenho mais crédito? Eu recebi mais ou eu dei mais? Porque essa balança vai equilibrar, tá? Muitas pessoas reclamam das suas vidas, mas quando tu vê, assim, o que tu fez na tua vida tá de acordo com o que tu tá recebendo, sempre vai estar, entende? Ou vai ter um ajustador. É que nem Mahatma Gandhi, libertou 500 mil pessoas na Índia. Deus é devedor dele, de 500 mil consciências, sistemas nervosos, né? Então, tu precisa equilibrar essa balança. Então, Deus dá muito. E sempre é assim. Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe, porque Deus só tem uma lei, dar e receber. Então, se você quer receber muito, doe muito. Vocês podem perceber o quanto eu dou muito, né? Eu trago sabedoria, eu trago conhecimento, eu trago amor. Eu faço isso praticamente todos os dias. Eu terminou os 40 dias em novembro, aí já veio o alto amor, agora vem a quaresma e provavelmente vai vir mais coisa, entende? Então, eu tô sempre dando, mas eu não faço isso por obrigação ou para receber, porque isso se torna um estado natural. O dar se torna um estado natural. Quanto mais próximos de Deus você tá, quanto mais próximo da sua essência você tá, naturalmente você doa muito, né? E isso te reabastece, porque você dá e recebe ao mesmo tempo, tá? Um beijo. Amo vocês, a gente se vê amanhã, no dia 2 da nossa quaresma.